Bom dia a todos, iniciando mais uma aula de fenômenos de transporte, dando continuidade ao capítulo 1, grandezas e conceitos fundamentais em fenômenos de transporte. Professor Fábio Santos Nascimento, da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Sistema. Sistema é usado para identificar o objeto da análise, como pode ser observado na figura 1, onde há um cilindro e um pistão. A região tracejada é a região da fronteira do sistema. O que nós analisamos é o que está dentro dessa fronteira, que é nos chamado de sistema. Ele possui uma massa constante e o que está fora desse sistema é conhecido como vizinhança. Os sistemas nós podemos encontrar de duas formas: volume de controle ou sistema aberto e também como sistema fechado. Neste item vamos dar início ao item 1.4.1, que é comentar inicialmente sobre volume de controle ou sistema aberto, que constitui você tracejar a região sua de análise e perceber que há entrada e saída de massa. E também pode haver tanto transferência de energia por calor ou trabalho. Isso é a nossa definição de volume de controle. Ou seja, ele tem que ter tanto massa entrando quanto saindo e pode haver transferência de energia na forma de calor ou trabalho, como nós podemos ver na tubulação da figura, ou se não no motor, em que há entrada de combustão e saída de exaustão. O volume de controle pode ser também percebido na biologia e na botânica. Exemplo, o cachorro. Se você faz a análise do cachorro, o sistema ao redor do cachorro, você vai ver que há entrada de comida e entrada de ar. E o que sai, as massas que saem são CO2, que é um gás, e a excreção. Por exemplo, a gente também pode ver na figura 2 o sistema digestivo, o sistema do corpo, né, o corpo humano. Você tem a ingestão de comida e a excreção. Entra comida e sai a excreção. Entra CO2 no sistema e outros gases, e há uma excreção na urina, devido à urina. Com relação à biologia, podemos observar, se a gente fazer o sistema em volta da planta, que o que nós temos que entra dentro do sistema? A água e minerais que entra na planta, e o que sai da planta? Quando ele realiza a fotossíntese, sai o O2. E também ele recebe, por transferência de calor, a radiação. Esses são exemplos que nós temos, que podemos encontrar na biologia e botânica. Volume de controle pode ser feito a análise em vários locais, além desses, mas aqui são alguns desses exemplos. Agora, o sistema fechado já é diferente que o sistema aberto. O sistema fechado ele não tem massa entrando e massa saindo, mas, porém, ele continua tendo transferência de energia por calor ou trabalho. Ou seja, sistema fechado, a massa é constante, não entra nem sai. Aqui no nosso exemplo temos o pistão e o gás, e analisamos ele quando a válvula está fechada, ou havendo a sua combustão. O que ocorre? A massa é a mesma, ocorre a combustão, vai alterar os produtos, vai haver produtos da combustão, mas não vai alterar a sua massa. O que pode ocorrer? O êmbolo pode subir, e ganho de calor, mas não há massa saindo ou entrando. Isso é a diferença entre sistema fechado e sistema aberto.
Sistema, por definição, ele pode, como a gente observou em algumas figuras, por exemplo, do pistão e cilindro, que ele sobe e desce o pistão, ou seja, o sistema ele vai acompanhar o pistão subindo e descendo, ou seja, ele vai aumentar o volume. Isso o sistema pode fazer, ele variar o seu volume ou forma. E também, por exemplo, como na fotossíntese, entra O2 e sai CO2. Ou seja, a composição química da massa está alterando, então pode haver reações químicas na consideração, quando a gente faz a consideração de sistema. Uma consideração que pode ser feita específica de sistema é o sistema isolado, ou seja, quando a gente fala em sistema isolado, não há troca de energia tanto por trabalho ou calor entre entre o sistema e a vizinhança. Aqui vamos listar tipos de sistemas, utilizando o mesmo fluido de trabalho, a água, e observar como é que ela pode ser utilizada nos 3 tipos de sistemas que foram falados: o aberto, fechado e isolado. O aberto, temos o caso do aberto, que quando é o caso o exemplo do copo com água. O que ocorre? Ele é um sistema aberto porque, como ele é um copo, pode haver ebulição. E havendo ebulição, vai diminuir a massa de água, porque o que é líquido vira gasoso e o gasoso sai do nosso sistema analisado. E também pode haver troca de energia por calor. Então é o sistema aberto, considerado sistema aberto. Já se a gente considerar a água dentro de uma garrafa fechada, é um sistema fechado que a gente faz a análise. Por quê? Se você troca calor entre o meio com a vizinhança, porém a sua massa não pode sair da garrafa. E por último, o sistema isolado. É um caso que ocorre quando a gente trabalha com uma garrafa térmica. A garrafa térmica, a gente considera que não há troca de calor, ou seja, não há troca de calor e não há troca de massa, ou seja, o sistema está isolado. Item 1.5. Definição de estado e propriedades. Estado pode ser especificado ou descrito pelas propriedades, tais como temperatura, pressão, densidade e etc. Propriedades são características macroscópicas de um sistema, tais como pressão, temperatura, densidade, massa específica, volume específico, para as quais valores podem ser atribuídos a um determinado tempo, sem conhecimento do caminho em que o sistema alcançou aquele estado. O estado e a propriedade estão intimamente ligados, pois com a definição de 2 propriedades, você consegue definir um estado. E essas 2 propriedades que foram definidas, sempre vai definir as demais propriedades do estado. As propriedades são sempre as mesmas. Por exemplo, temperatura de 100 graus Celsius e pressão de 1 bar vai me definir as demais propriedades, como massa específica, um valor X, volume específico, um valor Y e entalpia, valor Z. Essas propriedades nunca vão se alterar, sempre vão ser define o mesmo estado. Agora nós vamos definir o que são propriedades intensivas e extensivas. As propriedades intensivas são aquelas propriedades em que não depende da massa, por exemplo, pressão, temperatura, viscosidade, velocidade e etc.
E as propriedades extensivas que é o que depende da massa, por exemplo, massa, volume total e todos os tipos de energia. Eles dependem da massa. Quanto maior a massa, maior o valor da energia, por exemplo. E podemos transformar todas as propriedades extensivas em intensivas, dividindo a propriedade extensiva pela massa. Agora, dando um exemplo das propriedades em relação a um sistema. Nós, nesse sistema, estamos trabalhando com o estado 1. Nesse estado 1, temos temperatura, pressão, massa, volume, velocidade, massa específica, área e assim por diante. Se dividirmos esse sistema em dois, teremos dois estados. O estado 1, como está na figura, tem a mesma propriedade do estado inicial e a propriedade extensiva será dividida por 2 da propriedade inicial. A mesma coisa acontece com a outra parte do sistema. As propriedades específicas também são propriedades intensivas, pois a propriedade específica é o quê? É pegar a propriedade extensiva e dividir pela massa da substância contida no sistema. Exemplos de propriedades extensivas que nós podemos encontrar é a massa específica, volume específico e energia interna específica. Definição de equilíbrio termodinâmico. Um equilíbrio termodinâmico é quando temos equilíbrio mecânico, ou seja, pressão constante em todo o sistema, equilíbrio químico, ou seja, as reações, tanto reação direta quanto reação inversa estão em equilíbrio, e equilíbrio térmico, quando a temperatura em todo o sistema é constante. Isso é a consideração que nós fazemos para o equilíbrio termodinâmico, sendo que temperatura e a pressão são considerados como propriedades do sistema. Definição de processo é o caminho definido pela sucessão de estados, através dos quais o sistema passa, é chamado de processo. Processo por exemplo, na figura abaixo, no primeiro momento ele está no estado inicial. Ao retirarmos o peso, ele sai do estado inicial e vai até se encontrar a um outro estado, passando por vários estados intermediários. O próximo estado seria quando já está em regime permanente, ou seja, todas as propriedades não variam mais com o tempo. Se retirar mais um peso, acontece a mesma coisa. Sai do estado 2 e vai para o estado 3, passando por vários outros estados. Processo quase estático. É quando a gente consegue, determina todo o processo sabendo os estados, ou seja, o processo do estado 1 para o estado 2 é de ordem infinitesimal, então você não tem variação das suas propriedades até chegar ao estado 2. Você sabe todo o processo, todos os pontos são conhecidos no processo, não tendo que esperar um tempo até que todas as propriedades ficam em regime permanente. Ou seja, eles estão todos já em equilíbrio. Quando você passa do estado 1 para o estado 2, já está em equilíbrio termodinâmico. Isso é importante porque produz modelos termodinâmicos simples que nos fornecem informações qualitativas do comportamento do sistema real de interesse. E também é um instrumento que permite deduzir relações entre as propriedades quando o sistema está em equilíbrio. Definição de processo, transformações e ciclo. Primeiro, substância pura. Aplica-se a definição de substância pura, aplica-se quando a quantidade de matéria
é homogênea, tanto na composição química como na estrutura física, ou seja, quando a substância de análise é, por exemplo, somente o O2, ou somente o CO2, ou somente a água, o H2O, ou se não o ar, em que nós temos a mesma composição química dos elementos, a mesma composição química dos elementos, 79% de N2 e 21% de O2. Já a fase entende-se quando ela tem homogeneidade na estrutura física, quando a matéria é sólida, líquida ou gasosa. E o estado morto, qualquer desequilíbrio com relação ao meio ambiente, seja pressão, temperatura, composição química, velocidade, elevação, apresenta-se com uma oportunidade de desenvolver trabalho. À medida que o estado do sistema fica mais próximo do estado que representa o meio ambiente, as oportunidades de desenvolver trabalho diminuem. Esse estado é conhecido como estado morto. Neste estado são satisfeitas as condições de equilíbrio mecânico, térmico e químico, ou seja, estamos em equilíbrio termodinâmico no estado morto. Agora falando sobre alguns processos constantes que a gente pode ter quando sai do estado 1 e chega ao estado 2. O primeiro processo que é constante é a propriedade quando a temperatura é constante. Nós chamamos o processo quando a temperatura é constante de 1 para 2 de isotérmico, ou seja, a temperatura T1 é igual à temperatura T2. Agora, quando o processo realizado do estado 1 para o estado 2 tiver a pressão constante, P1 é igual a P2, nós chamamos de um processo isobárico. O próximo seria quando do estado 1 ao estado 2 temos o volume constante. Esse processo é chamado de isovolumétrico, também pode ser conhecido como isocórico ou isométrico. Quando o processo de estado 1 para o estado 2 não haver troca de energia por calor, ou seja, o calor é igual a zero, nós chamamos de processo adiabático. Quando o processo do estado 1 para o estado 2 não há a entropia é constante, ou seja, S1 é igual a S2 no processo, nós temos o processo isentrópico. E, por último, é um processo que nós conhecemos também, é o processo isentálpico, que é a entalpia constante entre o estado 1 até o estado 2. H1, então, é igual a H2. A definição de transformação é transformar o estado 1, que tem as propriedades P1, V1, T1 e U1, em outros valores de pressão, volume, temperatura e energia interna. Pode ser qualquer outras propriedades do sistema. No caso aqui, o nosso sistema aqui é o que? O cilindro pistão. No estado 1, está mostrado à esquerda, ele tem essas propriedades. Ao colocarmos calor, que é mostrado por uma vela, vai fazer o que com ele? Vai haver um trabalho do pistão, o pistão vai subir, assim fazendo com que ele tenha calor e transferência de energia por calor e trabalho. Até havendo transferência de energia por calor e trabalho, vai haver também, ele vai sair do estado 1, as propriedades do estado 1, vai passar por outras propriedades, que vai ser denominado de estado 2, que vai ter pressão 2, volume 2, temperatura 2 e energia interna 2. A definição de ciclo termodinâmico é que quando a gente quando inicia em um estado inicial, P1, T1, V1 e M1, e realiza vários processos.
vários processos até que retorne ao estado inicial. Ou seja, foi feito um ciclo com os processos e chegou ao estado inicial. Isso é conhecido como ciclo termodinâmico. Um exemplo muito conhecido para um ciclo termodinâmico é a geladeira. Inicialmente, o fluido de trabalho inicia no compressor, o compressor tem a função de aumentar a sua pressão. Passa pelo condensador, que trata-se de uma serpentina externa localizada na parte de trás da geladeira, na qual o vapor se liquefaz e que é responsável por liberar calor para o ambiente. Posteriormente, o fluido de trabalho passa pelo tubo capilar, que é responsável por diminuir a pressão do vapor do fluido. E por último, ele passa pelo evaporador, que é composto por um tubo em forma de serpentina acoplado ao congelador para passar ao estado gasoso. O fluido absorve energia na forma de calor do congelador e ao abandonar o evaporador chega ao compressor, recomeçando o ciclo. Agora, definição de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, como nós podemos observar na figura, quer dizer o seguinte, que se o copo B com água tem a mesma temperatura que o termômetro A, eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, TA igual a TB. E se depois disso o termômetro A é colocado no copo C e continuar com a mesma temperatura, TA, e TA for igual à temperatura do copo C, TA é igual a TC. Então, eu consigo falar sem que o copo B esteja próximo do copo C, esteja em contato com o próximo copo C, que o copo B e o copo C estão em equilíbrio térmico. Isso é a definição de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica é importante para que a gente consiga fazer os nossos termômetros em várias unidades e também fazer a calibração dos termômetros. Por exemplo, a gente pode ter em vários sistemas de unidade, como Kelvin, graus Celsius, graus Rankine e graus Fahrenheit. Observamos que sempre quando ele tenha a mesma elevação, todos têm que ter a mesma temperatura, mas em unidades diferentes. E o ponto, por exemplo, ponto de vapor tem que ser em Kelvin, tem o valor de 373,15 Kelvin, em Celsius é 100 graus Celsius, em graus Rankine é 671,67 graus Rankine e em graus Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. E assim você pode ver por diante que as unidades na mesma altura têm os mesmos valores. Uma definição que nós temos é que a escala absoluta é em Kelvin, ou se não Rankine, ou se não a escala de medição que nós utilizamos é o Celsius e o grau Fahrenheit. A escala absoluta de Kelvin está relacionado à energia cinética de translação das moléculas de um dado elemento, quando a energia cinética de translação deste elemento for zero, ou seja, quando não houver movimento da molécula, quer dizer que nós estamos no zero absoluto. Esse a unidade que nós utilizamos no sistema internacional. Neste slide nós mostramos novamente os termômetros em graus Celsius, Kelvin, graus Fahrenheit e graus Rankine. E para que a gente possa fazer conversão de um termômetro para outro, a gente tem que considerar a faixa entre 0 e 100 graus Celsius, e
por exemplo, 273 e 373, e assim por diante, e também a faixa da medição que você quer com relação aos 0 graus Celsius. Assim, nós obteremos as conversões de unidade apresentadas abaixo, de 1 até 4, de Kelvin e Celsius, de Rankine e Kelvin, Fahrenheit e Rankine, e Fahrenheit e Celsius. Para melhor entendimento sobre como fazer a conversão, vamos fazer da conversão de Celsius para Fahrenheit. Ou seja, nós queremos saber a temperatura na linha azul. Na linha azul. Essa temperatura nós não sabemos. Colocamos em o valor de graus Celsius e graus Fahrenheit. E para que a gente faça a conversão, a gente vai fazer uma regra de 3. Graus Celsius até menos 0, dividido por toda a fase líquida da água, que é de 100 até menos 0. É a mesma faixa que tem que ser encontrada para graus Fahrenheit. Então é graus Fahrenheit até menos 32 e 212 até menos 32. Se nós fazemos o rearranjo, encontramos que graus Celsius é igual a 5 sobre 9 vezes graus Fahrenheit menos 32. Ou, se jogarmos tudo para o lado de graus Celsius, encontramos que graus Fahrenheit é igual a 9 sobre 5 graus Celsius mais 32. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.